Boa noite, galera. Tu tá aqui na frente, macho. Meu rival do acampamento, mano. Boa noite, eu sou o Daniel. Tô aqui de novo para perturbar vocês, né? Alguém sabe qual é o número do passo de hoje? 6, muito bem. Gente, hoje eu estou aqui ligeiramente diferente, porque ontem eu entreguei meus óculos para ajeitar a lente. Então eu botei aqui tamanho 55 aqui a fonte. Se eu falar alguma besteira, vocês imaginem que é porque eu não consegui ler direito o que estava escrito e falei uma coisa errada, certo? Mas provavelmente foi só besteira mesmo. Bom, nós estamos no passo 6, né? Então, alguém sabe qual é o tema do passo 6? Não tem spoiler não aqui, né? Ótimo. Alguém sabe? É reparação. Mas antes da gente entrar na reparação, eu queria lembrar de novo o que foi que a gente já aprendeu até agora. Na primeira pregação aqui dessa série, a gente falou sobre o passo da realidade, que é sair da negação. E eu admito que eu não sou Deus, que eu não controlo minha vida, meus problemas. E aí o passo seguinte foi a esperança, foi eu olhar para Deus e dizer, tá, eu não sou Deus, mas Deus existe. E Ele não só existe como Ele se importa comigo, Ele é poderoso para me ajudar. E aí o terceiro passo é o do compromisso, é quando eu digo, tá bom, eu não sou Deus, Deus existe e Ele se importa comigo, mas o que é que eu vou fazer com isso, né? Eu vou então me comprometer com Deus, deixar a minha confiança em Deus para que Ele possa tratar das coisas que eu não posso controlar. Depois foi o passo lá da restauração do inventário moral, em que você levanta os seus erros do passado, você levanta os traumas, as mágoas, os pecados, as falhas, e confessa a Deus e a outra pessoa. E aí no passado, a gente falou sobre transformação, sobre eu pegar esses erros que eu descobri, essas coisas que eu confessei, essas minhas falhas de caráter, e eu colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu me submeto a passar pelo processo de restauração e a começar a ser transformado por você. Então é aqui que a gente chegou. A gente descobriu que a gente tem problema, descobriu que a gente não é Deus, mas que tem um Deus que se importa com a gente, descobriu os nossos erros e as nossas falhas, e a gente se entregou para Ele, se comprometeu com Ele, a deixar que Ele nos transforme pouco a pouco. E a gente caminhou até aqui, mas se você for olhar, o que é que todos esses passos têm em comum? É que, de certa forma, eles são passos feitos para dentro, é entre mim e Deus. O máximo que você fez com relação a outra pessoa foi confessar para ela erros que você tem. Mas isso ainda é parte do processo pessoal, né? De como eu, digamos assim, eu me conserto, eu me transformo, eu me melhoro. Só que a gente não vive em um vácuo, né? A gente vive em comunidade. E nós temos falhas, como a gente falou e a gente confessou, e essas falhas repercutem na vida de outras pessoas e afetam outras pessoas. Galera, vamos focar aqui, eu estou ouvindo muita conversa. Nós temos falhas que reverberam na vida de outras pessoas e afetam elas, assim como outras pessoas têm falhas que nos afetam. Concordam? Você já foi marcado por alguma coisa que alguém fez com você? E você já fez alguma coisa com alguém que talvez já faz anos e você ainda se lembra de vez em quando, do nada, vixe, caraca, eu falei aquilo para minha mãe 3 anos atrás, e aí eu me lembro, poxa, eu queria poder voltar no tempo para eu não ter feito isso. Mas a gente pode voltar no tempo? Mas se a gente pudesse, a gente só ia estragar mais coisas tentando consertar o que a gente fez de errado, né? Mas a verdade é que a mentira que nós falamos, a promessa que nós quebramos, a raiva que nós provocamos, tudo isso é feito contra outras pessoas e no meio de outras pessoas. Então, para a gente trabalhar o nosso processo de restauração, a gente não pode restaurar só o nosso interior. Ah, cara, o meu coração está em paz com Deus, eu reconheci os meus erros e eu sei que Deus me ama. Só que tudo que eu fiz de errado com as pessoas, problema delas. A gente também precisa de restauração nos nossos relacionamentos. E talvez isso seja uma das coisas mais difíceis. Porque eu posso até olhar para Deus e dizer, tá, Ele é perfeito. Então eu aceito me relacionar com Ele. Mas ele é aquele cara mais chato da sua sala, né?
É aquele irmãozinho do GR, como eu ouvi o pastor Daniel falando ontem, né? Ele disse, tem hora, né, que a pessoa é tão chata que você diz assim, Deus, abençoa todo o meu grupo. Mas aquele irmão, já estava na hora de levar ele, né? Misericórdia, né? Mas às vezes a gente pensa, né? Deus, eu sei que ele só viveu 14 anos, mas eu acho que já tá bom, né, Deus? Porque homem no chato, né? Então a gente precisa de restauração nos nossos relacionamentos. A gente precisa reconhecer que as nossas falhas, os nossos pecados, tudo isso que a gente tem descoberto domingo após domingo, eles têm machucado pessoas, que você já machucou pessoas. E não existe ninguém que não tenha machucado outra pessoa. Como também não existe ninguém que tenha sido machucado por alguém. Então os nossos relacionamentos precisam de restauração. E é por isso que a gente tem que dar o passo da reparação. E ele diz o seguinte, ó. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas. Exceto quando fazer isso provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Então, se você vê aqui, são 2 desafios que tem nesse passo. Parte 1, perdoar quem me feriu. Parte 2, fazer reparações com quem eu feri. Então hoje nós vamos aprender sobre esses 2 aspectos, porque não importa se eu provoquei feridas ou se eu recebi feridas. Eu preciso reparar meus relacionamentos. Eu tenho relacionamentos quebrados, eu tenho culpas, eu tenho um saco pesado cheio de cacos que eu carrego de coisas que foram quebradas entre mim e outras pessoas. E às vezes eu não consigo me livrar sozinho, eu não consigo perdoar, eu não consigo pedir perdão pelo que eu fiz. Eu não consigo construir uma relação nova. E esse passo, gente, ele se baseia em Efésios 4, 31 a 32, que diz assim, ó. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então vamos lá, gente. O primeiro ponto desse passo é perdoar quem me feriu. Então vamos lá, como é que eu faço isso? O primeiro passo é eu entender por que eu preciso perdoar. Talvez você até já tenha entendido, mas você ainda não consiga absorver isso para você se permitir perdoar uma pessoa que lhe machucou muito. Então o primeiro ponto de por que eu preciso perdoar é porque Deus tem me perdoado. Se Deus me perdoou e Deus me perdoa, eu devo perdoar os outros. Você já percebeu que quando alguém se sente perdoado, essa pessoa tem mais facilidade de perdoar outras pessoas? Quando alguém reconhece que tem erros, reconhece a gravidade dos seus erros, mas se permite ser perdoada, ela percebe, poxa, realmente eu fiz muita besteira. Mas mesmo eu pude receber perdão de Deus e de outras pessoas. Então eu consigo olhar para alguém e dizer, cara, eu tenho compaixão. Essa pessoa, por pior que ela seja, ela também precisa de perdão. E aí fica uma coisa muito importante, gente. Você nunca vai ter que perdoar alguém mais do que Deus já perdoou você. Você já pensou nisso? Não importa o quão ruim seja o que alguém fez com você. Você é um pecador igual a ela que também erra, mas você já parou para pensar na ofensa que você fez contra Deus? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas às vezes as pessoas perguntam assim, por que a condenação na Bíblia é tão severa, né? Por que eu pecar contra Deus é um pecado tão forte que eu posso ter contado uma mentirinha, eu já mereço condenação e eu preciso de salvação? Porque o pecado não é só sobre o tamanho do que você cometeu. É sobre o tamanho de quem foi ofendido. Então, se você ofende uma pessoa... Já parou para pensar? Se você ofende você comete algo contra o presidente, você comete algo contra o seu amigo, você der um murro no seu amigo que está discutindo com você, você der um murro no presidente do Brasil, isso não vai ter a mesma repercussão, né? Ou vocês acham que ia sair na notícia que você brigou com seu amigo na escola? Mas se você der um murro no presidente, sai na notícia? Aí se você desse um murro em Deus, sairia na notícia? Sai na notícia do universo todinho, porque Ele é o ser mais importante do universo. Deus é mais importante que a pessoa mais importante da terra. Então quando eu ofendo a Deus, não é sobre
o tamanho do meu pecado, mas é sobre o tamanho da honra de quem eu ofendi. E por isso, eu preciso do perdão de Deus. E é um perdão infinito, porque eu ofendi um ser infinito. Mas Deus me perdoou. Deus perdoou você a partir do momento em que você reconheceu, se arrependeu e disse: Senhor, eu quero me entregar para Ti. Então, você nunca vai ter que perdoar alguém mais do que Deus já perdoou você. E isso nos conforta e nos desafia a perdoar os outros da mesma forma que Deus nos perdoou. Porque Ele era o único que poderia escolher e dizer: não, você merece. Eu vou executar a minha vingança, mas Ele escolheu não fazer isso. O segundo ponto de por que preciso perdoar é porque o ressentimento não funciona. A amargura não funciona. É desnecessária, é sem sentido, é doentio. Quando você cultiva o ressentimento, o rancor de alguém, isso só machuca mais a você mesmo. Deus falou isso para Jó, né? Quando Jó questionou, ficou com raiva, ficou chateado, ele disse assim: com a sua raiva você só está se ferindo. E às vezes a gente acha que a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso ressentimento, a nossa amargura vão ferir o outro, mas eles ferem muito mais a nós, ao nosso coração. Porque o ressentimento não muda o passado, ele não corrige o problema, ele não muda a outra pessoa e ele nem fere a outra pessoa, ele fere a você mesmo e faz você se sentir péssimo. É como uma frase que eu ouvi uma vez: é você tomar um veneno achando que o outro vai morrer. Não funciona. Algumas das maiores causas de problemas emocionais e até físicos na vida são a culpa, o ressentimento e a amargura. Jesus falou assim: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Porque o que sai da sua boca é aquilo que está dentro de você, é aquilo que está lhe comendo por dentro, que está lhe devorando, lhe destruindo por dentro. O ressentimento é assim, a amargura é assim. Eles sugam a sua energia, eles prolongam a sua ferida. É um suicídio emocional. Você está vivo, mas você está se destruindo. Tem até uma ilustração que eu, conversando com o Luizão, ele fez, né? Eu coloquei aqui no slide. Tem uma imagem aí de uma ferida, né? Não sei se dá para colocar aí. Mas a imagem ela tem assim uma ferida e um coração. Acho que rolou alguma coisa aí com o slide, então eu vou continuar. Eu vou traduzir logo antes de aparecer. Uma ferida aberta é igual a um coração fechado. Uma ferida aberta é igual a um coração fechado. Mas uma ferida fechada é igual a um coração aberto. Ou seja, se a minha ferida está sangrando, eu vou sangrar em cima do outro. E eu vou fechar o meu coração porque ele vai estar cheio de amargura, de ressentimento, de rancor, de tristeza, de ódio. E eu não consigo abrir o meu coração para o próximo. Mas quando eu começo a fechar a minha ferida, a cicatrizar a minha ferida, aí eu abro o meu coração. E o terceiro ponto de por que eu preciso perdoar é porque eu vou continuar precisando de perdão. Eu não só fui perdoado, eu vou continuar precisando de perdão a minha vida inteira. Então a Bíblia mostra que a gente não consegue receber o que a gente não quer dar. Como é que eu vou receber algo se eu não abrir o meu coração para dar aquilo para outra pessoa? Então quando eu me recuso a perdoar, eu estou me escravizando diante da dor que outra pessoa me causou. Como é que eu posso desejar o perdão de Deus, que é um ser perfeito, se eu não consigo perdoar alguém imperfeito como eu? Será que isso não mostra o meu sentimento de superioridade? Que eu acho que eu sou melhor do que aquela pessoa e por isso eu mereço perdão de Deus, mas ela não merece? E é por isso que é perigoso, gente, a gente fazer a oração do Pai Nosso. Vocês já prestaram atenção na oração do Pai Nosso? Tem uma parte que fala assim: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas. Alguém sabe o que é que vem depois na frase? Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É perigoso falar isso. Você já pensou? Porque você diz: Deus, por favor, me perdoa, assim como eu perdoo o fulaninho da sala que eu queria matar. Assim como eu perdoo a minha mãe quando ela entra no meu quarto e começa a reclamar das coisas.
Assim como eu perdoo meu amigo que me deu um murro, ou que me xingou, ou que falou mal de mim para outra pessoa pelas minhas costas. Pois é isso que a gente diz para Deus. Tem um cara chamado John Wesley, um dos grandes teólogos cristãos. Tem uma história, não sei se aconteceu com ele mesmo, né? Ouvi do pastor Armando que um cara chegou para ele e disse assim: eu nunca poderei perdoar aquela pessoa, nunca. E aí ele respondeu assim: nesse caso eu espero que você nunca peque. Porque se eu não desejo nem me tornar capaz de perdoar, eu sei que perdoar algumas pessoas é muito difícil, pelo grau de ofensa que elas cometeram. Mas se eu não desejo nem me tornar capaz de um dia perdoar ela, como é que eu espero ser perdoado? Será que eu acho que eu realmente sou superior? Porque Jesus ensinou a gente a amar e a perdoar os nossos inimigos. Mas antes dele ensinar isso, ele fez isso primeiro, sabia? Porque nós éramos os inimigos. Quando Jesus fala assim para você: perdoe o seu inimigo, ame o seu inimigo. Se ele te pedir uma coisa, dê duas, mesmo você não gostando dele. Foi porque ele fez isso com você. Você já parou para pensar que você era inimigo de Deus? Você era inimiga de Deus? E ele olhou para você e disse assim: eu não vou só perdoar, como eu vou dar minha graça, eu vou dar minha salvação, eu vou melhorar a vida dessa pessoa, eu vou amar ela de todo o meu coração. E aí ele disse: vai, faça o mesmo. Ele não só perdoou, como ele se sacrificou por nós. Ele não só disse assim: não, tudo bem, isso que vocês fizeram comigo, eu não vou levar para o lado pessoal, não. Não, ele disse assim: pode me matar. Eu vou morrer por você que me odeia. É forte, né? Então, estender perdão não é só uma cura porque eu enfrento a mágoa que causaram em mim, mas porque eu descubro o quanto eu fui perdoado. Quando eu estendo perdão para o outro, eu descubro como eu também não merecia perdão, e aí eu entendo como foi que Deus se sentiu quando Ele me perdoou sem exigir nada em troca. Quando Ele me amou sem exigir nada em troca. E aí eu fico mais parecido com Jesus. Então o perdão é essencial no caminho da restauração. Jesus nos oferece o perdão de graça. Mas depois que a gente é perdoado, a gente entra na nossa caminhada de restauração, lembra? A vida cristã, a gente já falou isso outras vezes, a vida cristã é uma decisão seguida de um processo. Eu decido me entregar a Jesus, eu sou salvo por Ele instantaneamente. Depois eu passo por um processo de trabalhar dia após dia na minha vida. Jesus morreu para nos salvar da condenação dos nossos pecados, mas agora Ele não quer só tratar do fato de eu ter pecado um dia e precisar de perdão. Ele quer tratar de como eu respondo ao pecado que eu cometi e o que eu ainda vou cometer. Tá bom, eu pequei, eu fui perdoado. Eu digo: Deus, me perdoa, mas e agora? Agora eu sou chamado para perdoar outras pessoas também. Para espelhar Cristo na vida delas, para fazer elas sentir o perdão de Deus através do meu perdão. Para responder para elas com o mesmo amor que eu recebi de Deus. Então eu deixo a pergunta para você já. Que pessoa você mais enfrenta dificuldade de perdoar? Pense sobre isso um pouquinho. Que pessoa você mais enfrenta dificuldade de perdoar? Por que você enfrenta essa dificuldade? Como você pode hoje tentar começar a trabalhar na direção do perdão dessa pessoa? E aí eu tenho uma lembrança importante. Perdão não é amnésia, tá, gente? Isso é uma frase que a minha esposa fala muito. Só para você não achar que eu estou dizendo aqui que a pessoa que você perdoa, ela merece tudo de bom. E ela merece que você mantenha o mesmo nível de relacionamento com ela, independente do que ela fez. Nem sempre isso é o caso. Se alguém me espancar no meio da rua, me assaltar, me roubar, me jogar na calçada para morrer, eu, como cristão, eu preciso aprender, por mais difícil que seja, a perdoar esse cara. Mas eu não vou chegar lá no bandido e procurar ele, chegar lá no traficante e dizer: com licença, meu irmão, eu te perdoo, viu, cara? Vamos ser amigos aqui, vamos tomar um sorvete. Aí o cara pega e me espanca de novo, né? Então, talvez você tenha sofrido uma violência, até na sua própria casa. Talvez você tenha sofrido um abuso. Isso é uma coisa muito grave. E se você passou por isso, eu sinto muito. E eu desejo que você consiga chegar ao ponto de perdoar essa pessoa que fez isso. Mas saiba que isso não é amnésia. Você não precisa esquecer que ela fez. Você precisa aprender a não deixar isso ficar nas suas costas como um peso.
do rancor, da amargura, do ódio. Você libera aquela pessoa, mas isso não significa que você vai ser a melhor amiga dela. Talvez você entenda que você precisa manter a distância pela sua própria segurança, inclusive. Então isso foi o perdoar. E aí como é que eu posso... Aliás, isso foi porque eu preciso perdoar, né? E como é que eu faço para perdoar quem me feriu? Como é que eu faço isso na prática? Como é que eu chego lá? O primeiro ponto é revelando as minhas feridas. Quando você tem uma ferida, você tem duas opções: ou reprimir, ou confessar. Se você reprimir, você vai fazer de conta que ela não existe. Você vai ignorar. Você vai fingir que nunca aconteceu. E talvez a pessoa que te magoou foi uma pessoa que te ama. Ou que você ama. E aí você não quer admitir que essa pessoa que te ama também te fere. Mas saiba que às vezes, muito frequentemente, as pessoas que mais nos amam são as que mais nos ferem. E as pessoas que nós mais amamos são as que nós mais ferimos. Porque é com quem nós temos intimidade, convivência, relacionamento próximo a ponto de magoar. E a gente pensa que amar é impossível de conviver com sentir raiva de alguém. Mas às vezes as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E aí eu ignoro a ferida, tentando fingir que ela não existe, para não trazer as consequências de ter sido magoado por alguém. E às vezes isso se torna uma compulsão. O fato de eu esconder acaba criando uma compulsão na minha vida de outra forma. E aí eu fico, isso não é nada, não é importante, essa pessoa fez o melhor que podia. Mas se tem uma coisa que me machuca, eu preciso admitir para que eu possa tratar. E aí a outra opção, quando eu olho para as minhas feridas, é confessar. Você admite a sua ferida e diz assim: realmente isso ainda me machuca, realmente eu não me senti bem com isso. E aí o que é que você faz? Que nem você fez no inventário moral. Faz uma lista de quem feriu você, de como foi, o que essa pessoa disse, o que é que ela fez, o que é que ela pensou. E aí você bota tudo numa folha de papel, bem específica. Você pensa sobre um professor que envergonhou você na sala, sobre o seu pai, a sua mãe, ou outra pessoa da sua família que disse: você não presta para nada. E aí você escreve tudo, confessa: isso me magoou, isso me marcou, isso me traumatizou. Não é errado eu reconhecer isso. Não é errado eu reconhecer que a minha vida foi marcada por alguém. O que é que eu faço depois que eu reconheço as minhas feridas? Aí é a parte mais difícil, talvez. Que é eu liberar o meu ofensor. É eu parar de ficar preso à ferida, deixar essa pessoa ir. E talvez ela não fique livre do que ela fez, porque ela precisa se perdoar e precisa pedir perdão. Mas você vai ficar livre do que ela fez com você. A única maneira de eu liberar alguém e de me libertar da ferida é perdoando essa pessoa. Aí você precisa esperar que ela venha pedir perdão? Não precisa. Você toma a iniciativa, porque você está fazendo isso para o seu próprio bem, para a sua libertação, não porque a pessoa merece. Lembra? Porque Deus tem me perdoado, porque o ressentimento só me destrói, porque eu precisei e vou continuar precisando de perdão, então por isso eu perdoo. Não porque ela merece. Segundo, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Alguém sabe quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa? Isso, 5 vezes, né? Muito bem, acertou. É mesmo, né? Tô brincando, ela falou isso também, eu tava só vendo qual é a reação que ela ia ter quando eu... 70 vezes 7. Acertou, viu? Se garantiu também. 70 vezes 7, né? Pedro chegou para Jesus e falou assim, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que pecar contra mim? 7? Até maior do que eu falei, né? 7 vezes. Aí Jesus fala assim, não, 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá quanto? Quem é bom de matemática aí? É 490. Então, tem um pessoal aí que... Kumon, viu, gente? 490, pessoal. Então, se eu chegar no número 490, quando chegar no 491, eu tenho o direito de não perdoar mais? Tenho? Sim ou não? Não. Por quê? Porque não é o número. Quando Jesus falou 70 vezes 7, o que ele quis dizer foi: meu filho,
Continue perdoando, continue perdoando. Foi para dizer, olha, 7 é muito pouco, você multiplica bem muito isso aí, então não se apega a 490, se apega ao princípio. O perdão tem que ser contínuo. E isso serve para o seu coração também. O perdão nem sempre é um ato único, é uma atitude constante. Porque o sentimento, mesmo eu tendo perdoado a pessoa, ele pode vir voltar para mim. Toda vez que eu tiver o sentimento, eu preciso reafirmar o meu perdão até eu conseguir libertar completamente a pessoa e a mim daquela ferida. E isso pode levar um tempo. Aí como é que eu sei que eu consegui? Como é que eu sei que eu liberei? Quando eu conseguir pensar naquela pessoa, isso não me machucar mais. Eu consigo pensar, em vez de eu falar, cara, que ódio desse cara, como eu tenho raiva dessa pessoa, eu consigo sentir compaixão dela. Eu consigo orar por ela e dizer, Deus, abençoe essa pessoa, que ela possa se arrepender do que ela fez, se não se arrependeu ainda. Que ela possa ter uma vida melhor diante de Ti. Que ela possa conhecer a Tua verdade, que ela possa ser abençoada. Eu olho com compaixão e eu começo até a entender a dor dele. Mesmo que ele não mereça. Não sei se vocês já ouviram essa frase, pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Quando eu sou ferido, muitas vezes eu faço o mesmo com outra pessoa. Com certeza você já deve ter visto um colega que fazia bullying na escola, talvez quando você era criança. Aquele menino danado que enchia o saco de todo mundo, que falava besteira, falava palavrão, xingava, batia nos amigos. E aí quando você cresceu mais um pouquinho, que você começou a entender melhor as coisas, você percebeu que aquele menino que fazia tudo isso com o pessoal, era um menino que levava surra em casa. Era um menino que foi abandonado pelo pai. Ou talvez você seja um deles. Que fez isso, que talvez ainda faz coisas para chamar a atenção e faz mal aos outros, tentando preencher um vazio por causa do mal que você sofreu. Ou talvez você não consiga perdoar os outros porque você não consegue perdoar a quem primeiro lhe machucou, lhe quebrou. Pessoas feridas ferem, mas quando Jesus me alcança, Ele me chama a ser um curador ferido. Tem um livro com esse nome. Porque eu fui ferido, mas eu escolho, em vez de ferir o próximo, quebrar o ciclo da insanidade e passar a curar pessoas. E usar a minha ferida, a minha marca, para dizer, é possível buscar restauração. É possível ser curado porque eu fui curado por Jesus. E aí tem um detalhe aqui, você precisa sempre chegar para quem te machucou para falar das feridas que ele causou. Você precisa conversar sempre com a pessoa a respeito. Eu digo para você, nem sempre isso é possível e muitas vezes nem é aconselhável. Tem casos extremos, como eu já falei aqui, casos de abuso, casos de violência, que pode não ser indicado ir atrás da pessoa, pode não ser nem seguro para você ir atrás, porque ela pode inclusive fazer aquilo de novo. Tem também pessoas que a situação aconteceu há muito tempo e as circunstâncias mudaram e talvez você falar vá abrir mais feridas do que fechar com ela. Ou talvez a pessoa se mudou e você não sabe nem onde é que ela está. Talvez ela tenha até falecido ou de alguma outra forma vocês não têm mais contato. E aí o que é que eu faço se eu preciso perdoar e eu não tenho como ir naquela pessoa? O que é que eu faço? Eu contrato um investigador particular para encontrar ela no país que ela estiver, aí eu contrato um sniper para atirar nela. É isso? Alguém disse sim, eu fiquei levemente preocupado. Eu espero que você nunca tenha raiva de mim. O que é que acontece se eu preciso perdoar alguém e essa pessoa não tem como ter contato com ela? Seja porque é impossível ou porque não é seguro. Aí eu faço a técnica da cadeira vazia. Vocês já ouviram falar? Eu pego aqui uma cadeira, ó, coloco aqui na minha sala e eu imagino que nessa cadeira está aquela pessoa que me magoou. E eu chego para ela e digo, olha, eu preciso te falar umas coisas. Naquele dia que você fez isso comigo, isso me machucou. Eu me senti assim, assim. Mas eu preciso te perdoar. Por quê? Porque Deus tem me perdoado, porque a amargura e o ressentimento não funcionam e porque eu vou continuar precisando de perdão, então eu quero estender perdão para você. E aí você imagina que aquela pessoa está lá
E você ora diante de Deus e diz: Senhor, eu perdoo essa pessoa. E você imagina mesmo, ela precisa, você fecha seus olhos, ela está aqui na minha frente, para você visualizar como se você estivesse falando com ela. Pode parecer besteira, gente, mas funciona. Uma outra forma de fazer isso, escrevendo uma carta que você nunca vai entregar. Eu não tenho como entregar para a pessoa, mas eu posso escrever, que aí eu registro tudo que me machucou, tudo que me feriu. E aí você faz a mesma coisa. Olha, você me feriu assim, assim, assado, mas eu te perdoo. Porque Deus tem me perdoado, porque a amargura não funciona, porque eu também preciso de perdão. E aí você consegue libertar aquela pessoa e se libertar disso. E aí depois você pode destruir essa carta, você pode, eu ia dizer tocar fogo, mas não faça isso em casa, tá? Qualquer coisa você pede para alguém da sua família ajudar. Mas talvez se alguém já foi, de repente, em algum retiro, algum acampamento, às vezes fazem isso, né? Dizem assim, escreva os pecados que você cometeu, que você se envergonha. Escreva as mágoas, os traumas que você sofreu. E aí eles jogam lá na fogueira, né? Onde tem pessoas expert, como a Gleice, inclusive no retiro do Atos, que a gente fez uma vez. Tá jogando álcool assim no negócio, dessa altura assim. Uma fogueira medonha lá no meio da floresta, quase que a gente incendeia lá o Uruaú, lá todinho. Mas aí foi o pessoal orou diante de Deus e disse: Senhor, eu me liberto disso, e jogou, né? Você não precisa fazer isso, você pode pegar a carta, rasgar e jogar no lixo. Você pode picar em 1000 pedacinhos, você pode riscar tudo, enfim. Da forma que funcionar para você. Pessoal, atenção. Mas não deixe de fazer o que for preciso. Seja chegar na pessoa, seja através da cadeira vazia, seja através da carta, para você de alguma forma simbolizar que você está perdoando. E aí o que é que acontece no final? Qual é o último passo no perdão? É eu substituir a minha ferida pela paz de Deus. E como é que eu faço isso? Eu vou ficar em paz diante de uma ferida tão profunda? E aí talvez muitos estejam pensando assim, mas é a pessoa que me machucou, né? Eu estou libertando ela, eu estou ignorando o que ela fez comigo, eu não vou fazer nada, eu não vou me vingar. Isso é muito injusto, não é não? Ela vai embora sem nenhuma punição. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos deixar que Deus faça a justiça. Tudo o que nós fazemos tem um preço. E aquela pessoa que machucou de você, ela vai pagar um preço também. E se esse preço não for pago agora, ele vai ser pago na eternidade. Mas você precisa deixar que Deus cuide disso para você. A Bíblia diz que um dia Deus vai fazer um acerto de contas e vai chamar todos nós, todo mundo para esse momento. E Ele é o juiz, Ele é o justo. Inclusive, não tem nada a ver, mas o significado do meu nome é esse, né? Daniel, Deus é meu juiz. Tem absolutamente nada a ver com isso, só queria contar essa curiosidade. Mas Deus é o nosso juiz. Então você precisa se permitir deixar Deus ser o juiz da sua vida e o juiz da vida do outro. É claro que se uma pessoa cometeu o crime, tudo bem, você pode denunciar, até porque ela pode fazer isso com outras pessoas. Mas se alguém te magoou, você não precisa revidar na mesma moeda. Você não precisa contratar um sniper para dar um tiro nela. Certo? De preferência, não faça isso, por favor. Pelo contrário, você deve liberar as pessoas que te feriram e deixar que Deus cuide delas. E aí você vai concentrar o seu coração na paz de Deus, em vez de tentar revidar. O seu Madruga, né, do Chaves, ele disse assim: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas tem uma versão mais bonita que é em Colossenses, que diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então deixe, em nome de Jesus, a paz de Deus governar o seu coração e se permita perdoar a quem tem ofendido você. Está dando para entender até aqui sobre o perdão? Então até agora a gente falou sobre perdoar o outro. Só que eu queria perguntar uma coisa aqui. Quem já cometeu pecado aqui? Levanta a mão. Show. Glória a Deus, vocês não são mentirosos. Quem já fez alguma coisa de ruim contra outra pessoa, que acha que merece um pedido de perdão? Amém. Todos nós, né, gente?
Por isso que a gente vai entrar agora no segundo ponto, é fazendo reparações a quem eu feri. Eu pedi perdão e fazer reparações. Porque na vida eu não sou só machucado, eu também machuco. E a segunda parte do passo é eu reparar as coisas que eu quebrei. Os relacionamentos que eu destruí. As mágoas que eu criei. Então, o primeiro ponto, novamente, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pedir perdão e fazer reparações? Porque o relacionamento não resolvido é uma raiz de muitos problemas na nossa vida. É algo que vai impedir completamente a sua restauração. Como é que você acha que você vai conseguir crescer espiritualmente diante de Deus? Trabalhar suas falhas de caráter, se você não tem coragem de reconhecer os seus erros? É impossível. Ou se você tem coragem de dizer que cometeu erros, mas você não está disposto a mover uma palha para consertar aquilo que pode ser consertado. Para fazer diferente no que é possível. Uma grande razão porque a gente não consegue muitas vezes vencer um hábito, uma dificuldade, abandonar uma ferida, é porque a gente está preso a problemas de relacionamento não resolvidos. Então, como é que eu faço a reparação? Como é que eu reparo o dano que eu causei a outra pessoa? Aí vamos novamente aqui por alguns passos. E o primeiro deles é o seguinte, fazendo uma lista de quem eu feri do que eu fiz contra eles. Talvez você já tenha feito isso se você fez o passo do inventário moral. E aí você pode ser mais específico. Não é sobre só os erros que cometeu, mas principalmente as pessoas. As pessoas com quem você precisa fazer uma reparação. E aí talvez você pense assim, eu não consigo lembrar de ninguém, porque eu acho que eu nunca fiz nada demais na minha vida. Sou uma pessoa tão tranquila. Eu nunca matei, né? Sempre ouvi isso, né? Eu nunca matei, nunca roubei. Nunca contratei um sniper, né? Então, não consigo me lembrar de ninguém que eu magoei. Como eu já sabia que talvez alguns pensassem isso, eu coloquei aqui alguns exemplos para te ajudar a se lembrar. Então eu vou perguntar, você não precisa levantar a mão, você só pense aí no seu coração se você já fez alguma dessas coisas. Você já deixou de pagar alguém? Ficou em dívida com essa pessoa? A gente tem sempre aqueles amigos que a gente sabe que se emprestar não volta nunca mais, né? Eu já quebrei uma promessa? Eu já tentei controlar alguém? Meus pais, meus irmãos, meus amigos, namorado, namorada. Eu sou possessivo com alguém? Já causa amizade tóxica, né? Eu sou crítico demais com alguém? Estou sempre apontando coisa ruim. Estou sempre falando mal. Eu já fui abusivo com as minhas palavras com alguém? Eu já fui fisicamente abusivo, já fui violento. Já bati em alguém, já fui emocionalmente abusivo. Já pressionei demais uma pessoa, já xinguei ela, já falei coisas que não devia. Eu já deixei de demonstrar gratidão para alguém que precisava eu demonstrar? Alguém que fez muito por mim, eu deixei de ser grato por aquela pessoa, deixei de demonstrar a importância dela. Eu já deixei de prestar a atenção que alguém merecia, ignorei a pessoa, me foquei em outra coisa, porque eu estava ocupado, porque eu queria falar de outra coisa, eu não dei a atenção que aquela pessoa precisava. Eu já fui desleal, já fui infiel a alguém, isso eu não estou falando de traição. Fofoca, por exemplo, é uma forma de ser desleal a alguém. Em vez de você tratar com ela, você sai falando para os outros. Eu já menti para alguém? Essa daqui, se você disser que não fez, você está mentindo. Porque, pelo menos, eu nunca vi uma criança que não tentasse enganar os pais em algum momento da vida. Você já fez alguma dessas coisas? Se você fez, eu sinto dizer que você precisa fazer uma reparação. Você precisa entender que sim, você causou mal a outra pessoa. Então você faz a listinha lá das pessoas que você feriu com alguma dessas atitudes ou outras que você não está lembrado. Segundo ponto, como fazer uma reparação? Pensando sobre como eu gostaria que os outros fizessem a reparação comigo. E aí eu vou e ajo de forma semelhante. Tem um versículo que diz, façam aos outros, como é que é? Alguém sabe? Façam aos outros o que querem que façam com vocês, exatamente. Façam aos outros o que quer que façam com vocês. Mateus 7,12.
Jesus falou isso, gente. Não é ditado, não, está na Bíblia. Por quê? Porque se eu desejo ser bem tratado, eu vou tratar o meu outro mal? Então pense, como é que você gostaria que a pessoa que ele feriu viesse até você, que ela lhe pedisse perdão? Como é que você gostaria que ela consertasse o que ela fez? Poxa, então olhe para quem você feriu e faça a mesma coisa que você gostaria que fizesse com você. E aí tem 3 pontos que você precisa levar em consideração, muito importantes. O primeiro, a hora certa. Eclesiastes diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Então tem o jeito certo, a hora certa, a forma correta. Então sobre a hora, você procura a pessoa de acordo com o tempo dela e com a direção de Deus. Não quando você está afim. Você pode pensar assim, cara, eu falei uma besteira agora, ó. Eu vou imediatamente lá resolver. Aí você chega lá, já vê aquela pessoa que ela não consegue esperar o tempo do outro. Aí ela chega fazendo uma bagunça para tentar resolver a situação. Em vez disso, ela vai causar mais confusão. Não faça isso, gente. Existe o tempo certo. Você vê que a pessoa ainda está processando a situação, ela ainda está com raiva, ela não quer conversar. Respeite o tempo dela. Quando ela estiver pronta, aí você vai estar pronto para ir lá. Segundo ponto, a atitude certa. E aí isso se divide em 2 coisas. Primeiro, como é que eu tenho a atitude certa? Eu me concentro na minha parte do problema. Porque eu posso estar errado e a outra pessoa também, né? Já teve uma briga que os 2 falaram besteira. Aí você fica, não. Quando é namoro que a pessoa está querendo desligar o telefone, aí fica... Não, você desliga. Não, tu desliga. Não, tu desliga, né? Já viram isso nos filmes? Aí quando é para o perdão também tem isso. Não, tu pede perdão, o outro. Não, tu que pede. Não, tu que pede. Por quê? Porque você sempre acha que o outro é um pouquinho pior, então ele tem que pedir perdão direito. Ele tem que pedir perdão primeiro que você. Então se concentre na sua parte do problema. O que foi que eu fiz? Não importa se o outro fez alguma coisa também ou não, se ele fez mais que eu. Se eu fiz 1%, você pede desculpa por esse 1%. E não espere nada em troca, apenas vai e peça perdão pelo que você errou. Se o outro pedir também, amém. Se ele não pedir, você fez a sua parte. E aí, além do perdão, você faz a restituição. Se você tomou e não devolveu, devolva. Se você pegou emprestado, pague de volta. Se você estragou, conserte. Já ouviram a história de Zaqueu, né? Zaqueu era um publicano. Ele recolhia impostos e ele tomava imposto a mais dos outros. E aí, ele era aquele baixinho, né, da música, como Zaqueu, né? Ele sobe na árvore e aí Jesus fala, olha, hoje eu vou jantar na tua casa. E aí Zaqueu se arrepende e ele diz assim, pois agora eu vou restituir em dobro, em triplo, tudo que eu roubei. Então faça isso. Se você errou, você restitui, se possível, restitua mais do que você fez de errado. Agora preste atenção. Quanto mais séria for a sua ofensa, menor a probabilidade de fazer uma restituição. Tem certas coisas que não tem como restaurar. Tem certas coisas que quando você falou, para você retirar, é um processo de reganhar a confiança da pessoa. Mas não subestime o poder de um pedido de perdão. E aí, da mesma forma que eu falei que para você perdoar, nem sempre dá para ir na pessoa, para você ser perdoado também. Tem situações que a pessoa não quer saber de você. Tem situações que você perdeu o contato. Tem situações que pela reação dela você sabe que se você for lá falar com ela, você vai gerar mais ferida. Você vai gerar um gatilho, um sofrimento. E aí a gente entra no último ponto. A maneira certa de pedir perdão. Provérbios 12:18 fala, tem palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Eu preciso saber se o que eu vou falar é uma palavra de sabedoria que vai trazer cura, ou é uma palavra que vai ferir como espada. Porque se for ferir, deixa a pessoa pensar o que quiser de mim. Então tem situações que é imprudente contactar quem você feriu. E aí eu lembro, quando a gente falou lá do passo, o passo fala assim, pedir perdão, fazer reparações, exceto quando fazer isso provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Um exemplo aqui,
Talvez você tenha tido um relacionamento com alguém que foi inapropriado. Um relacionamento que passou do limite, que não foi para a glória de Deus. E que marcou você e a pessoa de forma negativa. E aí você se arrependeu. Mas talvez a pessoa ainda viva aquele estilo de vida. E se você for atrás dela para pedir perdão por ter levado ela nesse caminho, você pode trazer novamente uma tentação para ela ou ela trazer essa tentação para você. E aí lembrar ela de erros que ela não está pronta para enfrentar. Ou então talvez você tenha feito algo muito grave contra alguém, depois você perdeu o contato. Será que você ir atrás daquela pessoa depois de todo aquele tempo não vai dar um gatilho para a ansiedade dela, para o medo dela? Então, tem situações que mesmo para eu reparar, mesmo para eu pedir perdão, não tenho como ir atrás da pessoa. E aí o que é que eu faço? A mesma coisa que eu ensinei sobre perdoar. Para eu pedir perdão, eu também posso fazer a mesma coisa. Agora veja, não é para fugir. Se você tem a oportunidade de pedir perdão para a pessoa, se você tem a oportunidade de consertar o seu erro, faça. Mas se você não tem, use a cadeira vazia. Chegue para a cadeira, imagine a pessoa lá e diga: eu peço perdão pelo que eu fiz. Eu estava errado, me perdoe. Ou então escreva a cartinha lá que você nunca vai entregar, confessando tudo que você fez de errado e pedindo perdão. E aí você pede para Deus também. Romanos 12:18 diz assim: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Então é no que depender de nós. O que não depender de mim, eu não posso fazer. Mas o que depender de mim, eu preciso fazer. E o último ponto, para eu fazer uma boa reparação, é depois de tudo isso que eu fiz, depois eu pedir perdão, depois eu restituir, da maneira certa, na hora certa, com a atitude certa, aí eu preciso redirecionar o foco da minha vida. E, aliás, isso aí vale tanto para perdoar como para pedir perdão. É para onde é que eu vou olhar depois que eu passei por isso? Eu vou ficar olhando para trás? Me lembrando das mesmas mágoas que eu já me livrei? Me lembrando dos mesmos erros que eu já pedi perdão? Só se for para eu me lembrar para eu não fazer mais. Mas não para eu ficar me culpando o resto da minha vida. Talvez muitos de vocês lutem com isso, com a culpa. E talvez até culpa com coisas que vocês nem fizeram. Com coisas que fizeram com você, mas você ainda fica se culpando porque você acha que teve participação. E tem uma hora que a gente precisa se livrar. Seja por um erro que você cometeu, seja pelo cometido para os outros, você só vai ser livre para o seu processo de restauração quando você se livrar das feridas de ambos. Do que você fez e do que fizeram com você. Eu vou dar um exemplo aqui, vocês sabem que eu gosto de cultura pop, né? Na semana passada eu falei de um videogame. Essa semana eu vou falar do Batman. Quem aqui gosta do Batman? Quem gosta de quadrinhos, super-herói, essas coisas? Legal, eu também gosto. O que é que o Batman faz, gente? Ele protege Gotham. Mas ele é basicamente um vigilante, certo? O que é um vigilante? É um cara que ele atua fora da lei, para fazer justiça com as próprias mãos. Mas por que o Batman quer fazer justiça com as próprias mãos? Um dos motivos é um ponto legítimo. Cara, eu quero proteger a minha cidade. Eu quero fazer algo de bom para o meu povo. Eu quero ajudar as pessoas. Só que será que ele ajuda mesmo? Se você for olhar as histórias, quanto mais tempo o Batman existe, mais vilão aparece. Eles ficam obcecados por ele. E aí ficam querendo criar plano mais mirabolante, matando mais gente, querendo chamar a atenção do Batman. Aí ele espanca, ele bate, ele faz tudo. Mas ele também quis fazer justiça por dois motivos. Aliás, o motivo principal é porque os pais dele foram assassinados por um bandido, né? Então, na verdade, se você for olhar, o Batman está projetando em todas as pessoas que ele vai atrás e que ele prende o assassino do pai dele. Ele quer impedir que aconteça com outros o que aconteceu com ele. Mas isso acontece também porque ele não foi capaz de perdoar quem fez aquilo com os pais dele. Então ele vive a vida inteira dele na sombra daquele acontecimento da infância dele. E talvez você viva a sua vida inteira à sombra de um acontecimento da sua infância. De um abuso, de uma violência, de algo que lhe falaram. Que pode ter sido um abuso sexual, uma coisa pesada. Ou pode ter sido porque uma vez um colega te disse assim: eita, como tu é gordo. E até hoje tu tem complexo com o teu corpo por causa disso.
Porque tu não conseguiu perdoar aquela pessoa, mas também, voltando para o Batman, porque ele queria que ele fosse poderoso o suficiente para ter impedido os pais dele de morrerem. Então ele não conseguiu perdoar a si mesmo. E talvez você também se sinta culpado por algo assim. Fizeram com você, mas você não consegue se perdoar porque você queria ter sido forte para impedir. Ou fizeram com alguém que você ama e você não conseguiu impedir. Então não deixe ser guiado pela culpa. Enquanto você foca em alguém de quem você sente mágoa, você permite que essa pessoa controle você. Enquanto você sentir a amargura dessa pessoa, ela vai controlar você. Se você sentir ressentimento, em vez de você ser diferente, talvez você fique mais parecido com ela. Você fala assim, talvez eu nunca vou ser como meu pai. Que ele tinha raiva, ele me batia, ele brigava, ele falava isso. E aí você fica tão amargurado, tão ressentido, com tanto ódio dele, que você vira uma pessoa com ódio no coração. E aí quando você tem o seu filho, você trata ele com ódio, você trata ele com raiva. E aí você é igualzinho ao seu pai. Então vocês têm a oportunidade hoje de não deixar o ciclo da insanidade, da loucura, da violência se repetir. Vocês têm a oportunidade de oferecer perdão. E do outro lado, você pode olhar para o mal que você praticou e pensar assim, não tem mais perdão para mim. Mas você está enganado. João escreveu assim, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então tem consequências para suas ações, sim. A pessoa que você feriu pode não querer te perdoar, pode não querer nem te ouvir. Mas o Senhor Jesus é capaz de estender misericórdia até para o pior dos pecadores. Ele é capaz de estender para você. E Ele te desafia a fazer o mesmo com outras pessoas. Ele te desafia a receber o perdão dEle, a pedir perdão para os outros e a perdoar as pessoas que te feriram. Aí a gente chega aqui nesse final e talvez você fique pensando assim, depois disso tudo. É muito fácil falar, mas é difícil fazer. E eu vou dizer que é verdade. É muito mais fácil falar do que fazer. Mas pior do que eu cair tentando acertar, é eu nem tentar acertar. E eu ficar no fundo do poço permanentemente, amargurado, sofrendo com aquilo que eu não pude me perdoar e o que eu não pude perdoar o outro. E aí eu me lembro das palavras de Paulo, em 2 Coríntios 4, em que ele diz assim, por isso nós nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora nós enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e que vai durar para sempre. Então nós não olhamos para o que nós agora podemos ver. Em vez disso, nós fixamos o olhar no que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, a última coisa que você precisa fazer é mudar o seu foco. É fixar o olhar no que não se pode ver, que é o mais importante que existe. O que é que nós não podemos ver, gente? A eternidade, a presença de Deus. A graça de Deus não pode ser vista, o Espírito Santo, mas Ele está aqui entre nós. E nós precisamos colocar o foco no que o Espírito Santo quer nos direcionar. Ele quer nos direcionar para o perdão, para dar e para receber e para reparar. Admita os seus erros, peça perdão para Deus, peça perdão para os outros, repare os seus erros como for possível e perdoe os erros que outros cometeram com você. O único caminho para você ser realmente livre é esse. Senão você vai olhar daqui a 10, 20, 30, 40 anos... Você vai olhar para trás e vai pensar no tempo que você gastou preso no passado. Preso nas suas mágoas, escravo do que alguém fez com você ou do que você fez com alguém. Se você quer se libertar, se você quer largar essa mochila pesada, cheia de trauma, de sofrimento que você está carregando, eu te desafio a dar hoje esse passo. Eu te desafio a dar esse passo que consiste em perdoar, pedir perdão, e reparar os erros que você cometeu. Eu prometo para você que não é fácil, Jesus nunca disse que ia ser, mas eu prometo para você
que Ele vai estar com você a cada dia te ajudando a ficar um pouquinho mais perto de perdoar aquela pessoa que é mais difícil de perdoar. E que Ele vai estar a cada dia do seu lado para lhe ajudar a reconhecer os seus erros e reparar aquilo que você fez. Então eu convido todos vocês a viver uma vida baseada no perdão. Eu queria orar com vocês e pedir que Deus nos conduza, nessa vida de perdão. Paizinho, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui. Obrigado porque o Senhor nos desafia a fazer coisas que nem sempre são simples. Aliás, Senhor, são simples, só não são fáceis. Perdoar é algo bem simples, meu objetivo, mas que precisa de um esforço no nosso coração. De deixar de carregar essas mágoas que nos destroem. De deixar de carregar o nosso ódio, o nosso desejo de vingança contra outra pessoa. E poder dizer que a gente perdoa, que a gente libera aquela pessoa. E eu te peço que cada um aqui que esteja com dificuldade, Senhor, de perdoar, que o Senhor traga agora, Paizinho, a capacidade de se permitir, pelo menos caminhar na direção do perdão. E se for possível, Senhor, que essa pessoa consiga agora perdoar aquele que mais lhe ofendeu. Que nós possamos, cada um aqui, imaginar, Senhor, aquela pessoa na nossa frente e dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que você me fez. Porque eu também preciso de perdão. Porque a amargura não faz sentido. E porque eu vou continuar sendo um pecador que precisa de perdão. Mas Deus me perdoou e eu quero te perdoar. Nos ajuda a perdoar quem nos tem ofendido, como o Senhor já nos perdoou, Pai. E talvez outros de nós sejamos reféns daquilo que a gente fez. Sente remorso, mas não consegue superar. E talvez não teve coragem nem de admitir que a gente fez errado. Te peço que nós também, Senhor, possamos admitir as nossas falhas, Senhor, que o Senhor nos dê coragem para chegar nas pessoas que nós ofendemos e dizer: desculpe, eu te magoei, mas eu peço perdão. Não porque a pessoa merece, mas porque nós precisamos fazer o que é certo e o que vai nos libertar desse fardo. Te peço que o Senhor conduza cada um aqui nessa perspectiva e que a gente aprenda a reparar o que a gente fez de errado e a estender perdão para o outro, porque ele precisa tanto quanto nós. E eu queria perguntar agora aos que estão aqui ouvindo, que ainda não entregaram a vida a Jesus, também dá essa oportunidade. Se você não só luta com perdão talvez contra outra pessoa ou a ser perdoado, mas talvez você ainda nem reconheceu o perdão de Deus na sua vida. E você precisa descobrir que Deus quer lhe perdoar, que Deus quer lhe abraçar nos braços dele e dizer para você que Ele te ama, que Ele te perdoa de tudo que você já viveu e que você não precisa viver com esse fardo pesado. Deus quer te dizer que você é especial para Ele, que não importa o que você já fez, por pior que possa parecer, tem jeito. Se você quiser se entregar a Ele para viver uma vida de acordo com o que Ele quer construir para você, a restauração que Ele quer produzir no seu coração. Então, se tem alguém aqui que gostaria de dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus, para Ele ser o Senhor da minha vida, para Ele me salvar e perdoar os meus pecados, a hora é agora. Se você quer se entregar a Jesus, é só você levantar a sua mão, que alguém vai aí lhe dar um abraço.